Vidas negras importam. Negrícia, Lourdes Teodoro. Certas feridas são a própria máscara, outras apenas gemem. As elegantes gritam negritude com suas estratégias de sobrevivência a tiracolo. Os mais políticos se consomem no túnel de serem únicos para si mesmos e o mundo. E não sei mais quantas andamos, tentamos dar as mãos que não se dão. Negrícia, Lourdes Teodoro. Salve! Meu nome é Plínio Camilo, eu tenho prazer de apresentar nota de escurecimento de gerações. E aí, vamos lá começar. Eu ofereço essa conversa, importante conversa, para Cida Raiz, Hélio Santos, Adalberto Santos, Iraci Leite, Patrícia Pagu, Jamile Max e as memórias do meu avô, João Camilo, e da minha tia querida, Júnia Camilo. Hoje nós vamos ter uma conversa importante com a Aniete Abreu. Salve, Aniete! Bem-vinda, querida! Oh, peraí. Só falta você ligar a câmera, querida. Ah, bom, Já ligou. fiquei. Bem-vinda, querida. Muito Boa obrigado. noite, obrigado. Eu que agradeço. Que satisfação poder estar aqui com você nessa noite. Eu aqui da cidade de Tietê, um céu tão bonito, estrelado. Ótimo, já começou bem, Aniete. Aniete, por gentileza, se apresente, conte de você, fale, por favor. Tá, vamos lá. Eu sou a Aniete Abreu, eu sou uma paulistana, eu nasci na cidade de São Paulo, nos bairros do Jabaquara, na Vila Guarani. Eu sou filha adotiva de um casal de italianos, eu sou filha do seu Ailor Prisco Abreu e da dona Manderley Francisca Passarelli Abreu, que já são falecidos. Eu tenho dois irmãos, por parte dos meus pais, o Ailor e o Arley, que residem em São Paulo. Eu sou mãe do Xavier, um menino negro brasileiro diagnosticado com síndrome de Asperger. O meu filho é um menino autista, mas um menino assim que é totalmente desenrolado, apesar, né, de o ser tido diagnosticado com esse transtorno. O meu filho assim quando eu cheguei na cidade de Tietê, ele foi acolhido e eu fui potencializando hoje ele, e hoje ele com 19 anos, ele é um menino que trabalha, estuda, corre atrás dos seus sonhos, e isso é muito gratificante para uma mãe negra, assim, uma mulher que sabe como é complicado, que as políticas públicas, né, na área da saúde ainda são bem devagar, e eu criei o meu filho sozinha, eu sou mãe solo, então eu e meu filho, nós somos vitoriosos, assim. Eu cheguei em Tietê há 17 anos atrás. Eu sou educadora, eu sou artesã e me descobri escritora há 2 anos atrás. Assim, eu sempre escrevi, assim, eu sempre tive acesso à literatura, mas eu nunca imaginei que eu poderia escrever um livro. Já parti para o meu segundo livro. Meu primeiro livro é o Abaiomi, a Menina de Trança. E o meu segundo livro é o Águas do Nilo, lançados pela editora Hanoi, é uma editora de lá do Rio de Janeiro, mas eu nunca imaginei assim, por todo o contexto, né, que a gente passa, não me fazendo de vítima, mas infelizmente a gente sabe que as coisas para a população negra, principalmente para as mulheres, é um pouquinho mais complicada. Mas hoje eu estou aqui, assim, feliz podendo estar contando a minha história para você. E eu tenho um trabalho como artesã que eu faço com as bonecas Abaiomis, um trabalho que eu faço desde 2013 aqui no município também. E assim, né? E é um dia de cada vez, assim, vou lutando, vou escrevendo, vou criando. E é isso. Legal, querida. É isso, você só traz coisas que intriga. Sendo que a literatura que nos traz, né? Essa literatura negra, essa literatura de autoria negra. Mas me conta essa história do Abaomi. De onde vem? Como que trouxe para você? Como a Nieta entrou nisso? Isso. A NET chega há 17 anos atrás aqui na cidade de Tietê, com o pai do meu filho, ele é tieteense, então eu conheço Tietê
por causa dele, né? E eu cheguei aqui com o pai dele, mas nós tivemos um desentendimento. Ele resolveu voltar para São Paulo, eu resolvi persistir e ficar. E assim, fiquei mesmo assim, sem nada. Eu, meu filho e uma mochila de roupa. Não tinha amigo, não tinha familiares, não tinha ninguém. Foi um desafio muito grande, assim. E nessa minha construção de fazer amizade, de criar laços na cidade, eu conheci uma grande amiga, uma jornalista, hoje ela reside em Ubatuba, chamada Vanessa Cancian. Nós já se encontrávamos na cidade, conversávamos. Até então, eu ministrava oficinas de sabonetes artesanais, né, na oficina cultural da cidade. É uma oficina que leva até o nome de maestro Orlando da Silveira, um musicista negro aqui da cidade de Tietê, e eles contratavam oficineiros para desempenhar, né, para criar, para fazer projetos. E como eu tinha recentemente chegado na cidade e eu ainda não tinha, mesmo sendo educadora, eu passei muito pouco por sala de aula em Tietê. Eu mais me concentrei em projetos sociais do que sala de aula. E eu entrei na oficina cultural, fazendo ali os meus sabonetes. A Vanessa foi ser participativa numa oficina, aí começamos uma amizade. E aí eu convidei ela para vir até a minha casa, aí conversando, ela falou assim, Aniette, você já ouviu falar de bonecas abaiomis? Você já ouviu falar da lenda das bonecas abaiomis? Até então eu não conhecia. Aí ela me contou, eu fui fazer uma pesquisa, e na época que eu fiz essa pesquisa, eu não conhecia também a questão de Lena Martins, né? Porque Lena Martins é uma mulher negra, né? Se eu não me engano, maranhense, que reside na cidade do Rio de Janeiro, que ela afirma que ela foi a primeira mulher negra a criar essa boneca, né? Que essa lenda da boneca Bayomi não existe. Eu até fico, às vezes, um pouco confusa em relação a isso, sabe? Porque isso desde 2013 eu conheci a boneca através dessa lenda, pesquisando que seria, né, uma boneca que é feita dentro dos navios negreiros, que as mães negras escravizadas arrancavam um pedaço do tecido das suas vestes e faziam a boneca. E como Tietê é um polo muito forte têxtil, e eu sempre via nas portas das confecções descartes de tecidos, e tecidos muito bons, sabe? E quando a Vanessa me falou, e eu fui pesquisar, eu falei, caramba, assim, eu sou uma artesã, será que se eu começasse a recolher esse material, esse resíduo têxtil, será que eu conseguiria fazer essa boneca? Aí eu comecei, assim, eu ia com a minha bicicleta, na época eu tinha uma bicicletinha, eu rodava a cidade inteira, fazia a coleta desses resíduos, separava tudo e comecei a fazer essas bonecas. E não é que aquilo me encantou, aquilo mexeu comigo de um jeito que a coisa começou a criar um corpo e começou a crescer. Mas antes disso, eu também não posso deixar de falar da minha participação, está até atrás de mim aqui, ó, esse paninho branco aqui, é a saia do Batuque de Umbigada, porque Tietê é a terra do Batuque de Umbigada. Eu conheci Mestre Herculano, que é um griot, hoje Mestre Herculano faleceu há 6 anos, o Mestre Herculano nos deixou, e quando eu cheguei em Tietê também, eu conheci o Batuque de Umbigada, fui atrás do mestre Herculano, o mestre Herculano abriu a casa dele para mim, me apresentou os tambores, porque o mestre Herculano ele era o guardião dos tambores, agora é a mestra Daniela, é a filha dele, né? E eu também conheci o Batuque de Umbigada, escrevi um lindo projeto, apresentei aqui na cidade, eu e o mestre Herculano durante 5 anos ficamos. Criei um grupo de batuque infanto-juvenil onde a gente viajava, a gente criou o Batalhão do Mestre Herculano, isso em 2014. Então, assim, eu me dividia entre as oficinas de boneca Bayomi e me dividia entre as oficinas de batuque de Ubigada junto com o Mestre Herculano. Então, a minha trajetória em Tietê se inicia dessa forma, no cenário cultural, tanto com as bonecas e tanto com o batuque de Ubigada, que depois de 6 anos longe, eu volto para o Batuque, voltei o ano passado, fui participativa ao lado da mestra Daniela na festa de São Benedito, que acontece aqui em setembro, no último final de semana do mês.
E assim, e a minha trajetória começou assim, foi tudo muito, assim, eu não imaginava chegar numa cidade, porque Tietê é uma cidade de 38 mil habitantes, uma cidade pequenininha, mas é uma potência cultural muito grande. É a terra também onde nasceu Itamar Assunção, depois eu fui descobrir mais tarde, até Itamar ele é citado dentro do meu livro, é a terra do nosso querido Carlos de Assunção, desse poeta genial, assim, e muitos outros também, né? Cornélio Pires, que é o percussor da moda de viola. Então, Tietê é um berço potente culturalmente, né? Eu fiquei muito feliz, assim, apesar de todos os perrengues, continuar a permanecer, e fazem 17 anos que eu estou aqui sobrevivente. E ótimo, querida, não. Você trouxe pontas que eu vou tentar voltar com essas pontas. Primeiro, você falou do Carlos de Assunção, que você vai ter que contar essa história dele e suas proximidades. Itamar, Tietê. O que eu peço para localizar aqui, para quem não conhece muito São Paulo, onde Tietê está. Mas, principalmente, você contar como foi essa história de você, esse seu começo paulistano, né? De ser adotada por essa família de italianos. Como foi? Como você exerceu essa negritude? Como que foi essas histórias suas? Primeiro, assim, né? Eu sou filha adotiva de um casal, dos meus pais maravilhosos, que já faleceram há um tempo. E quando eu cheguei em Tietê, Tietê tem uma colônia italiana muito forte, né? Mas não foi nada diferente do que eu já vivia, do que eu já conhecia. Porque os meus pais, eu sempre soube quem eu era. Até a gente até conversou isso nos bastidores, né, um pouquinho antes de nós começarmos a gravar, que apesar de eu não ter a pele tão retinta, né, eu sou uma mulher negra, eu sou uma negra brasileira. As minhas características, né, naturais, o meu fenótipo, o meu cabelo crespo, que é a minha coroa, que eu gosto muito, o meu nariz, a minha boca, e um tambor que bate dentro de mim, essa ancestralidade forte que bate dentro de mim, e até as minhas questões espirituais, o meu sagrado, que eu estou me entendendo muito melhor com isso, assim, né? Porque é muito complicado. A gente vive num país totalmente eurocentrado, e quando a gente quer trazer a África como centro da questão, é pedrada que vem de tudo quanto é lado, né? Mas seguimos assim. Então, quando eu chego em Tietê e me deparo com essa colônia italiana, não é muito diferente do universo que eu vivia na minha casa, né? A minha mãe, ela assim, ela preparava um molho de tomate na sexta-feira para a gente comer no sábado, assim, aquela panelada, assim, fazia um macarrão, sabe? Assim, era uma casa muito festiva, muito alegre, muita música, muito livro. Então, assim, em Tietê se tem muito ainda isso, né? E o meu lado, né, da minha mãe biológica, que eu não a conheci, eu sou filha da empregada doméstica da minha casa, assim. A minha mãe, ela me deixou com os meus pais porque ela não teve condições de me criar, sabe? Desculpa. Não tem, imagina, querida. São nossas histórias, né? Eu agradeço a gentileza. Hoje eu tenho entendimento para isso, sabe? Eu já fui muito revoltada com isso, confesso. Já fui muito assim. Mas eu recebi tanto amor assim, e eu falo, caramba, eu sou tão abençoada, porque eu fui acolhida por uma família que me deu uma educação de qualidade, eu consegui frequentar boas escolas, ter acesso à leitura, a uma alimentação de qualidade, que a gente sabe que tudo isso faz o diferencial na vida das pessoas, né? Eu vejo isso por mim, sabe? Então, essa questão hoje eu consigo lidar melhor, falar, trazer à tona, abrir a minha intimidade para as pessoas, sabe? E assim, aqui em Tietê, eu conheci seu Carlos de Assunção, conheci o Batuque de Umbigada e fui me aproximando dessa comunidade negra tão forte, tão potente que é aqui na cidade, mas que ainda é muito massacrada, sabe? É muito massacrada, assim.
E me desculpa, que eu fico muito emocionada de, de... A vida é luta, né? É, Eu não estou me vitimizando, não é isso. Esse choro não é de uma mulher, é de uma mulher que vê tanta indignação, sabe? Até eu acho que eu escrevo, a minha literatura é infanto-juvenil justamente por causa disso, porque aquela criança lá dentro é indignada com tanta coisa, continua, porque tudo se repete, assim, é tudo lento, a problemática é tão grande que a minha maneira de contribuir é fortalecer a base, sabe? Porque eu fui fortalecida. E se eu sou essa mulher que eu sou hoje, é porque a minha base veio forte. Então, eu acredito que a literatura infanto-juvenil ela tem esse poder, sabe? De agregar mesmo, de virar gatilhos, de potencializar, de aumentar a autoestima. Então, assim, é isso. querida, querida, não tenho o que desculpar, né? Porque é essa a vida nossa, essa é a nossa escrita, né? Nossa escrita, nossas vidas, nossa prosa, nossos poemas, eles são feitos disso, né? Desse nosso fortalecimento. E não tem questão de vitimizar, isso é bobagem, né? Isso é branquice. Isso é pura branquice de falar da gente falar das nossas dores é vitimizar, tá? Né? Essa história. Mas aí, eu queria, você vai contar essas histórias, tem seu Carlos aí. Eu quero que você, se você puder ler um trecho seu, algum poema, alguma coisa sua, por gentileza. Tá. Eu posso ler um trecho do livro da Bayomi? Lógico. Que ele está aqui comigo. Olha, a capa é uma menina linda, de trança. Ah, eu vou ler um trechinho do capítulo onde ela encontra com o Itamar Assunção e Itamar Assunção apresenta o batuque de umbigada a ela. Vamos lá. Deixa eu... Ai, eu estou tão emocionada, estou tão feliz, muito obrigada. Sou Deixa eu eu achar. que agradeço. Eu e as pessoas que estão assinando o canal, olha, vamos aproveitar quando ela está procurando. Assinem o canal, dê like, sabe? Tragam para as pessoas também verem essas e outras coisas que estão no nosso. A gente está fazendo, vai fazer 4 anos agora em agosto, que a gente está todas as sextas, toda semana, trazendo uma produção nova. Então é importante esse apoio, né? Estamos pedindo essa questão, né, que eu peço, né, esse apoio de inscrever o canal, se assinar, fazer qualquer coisa, né? Tentar divulgar, né? Sabe? A todos e todas que estamos aqui juntos, né? Sim, Aniette. Achei. Vamos lá, eu vou ler aqui um pedacinho. Ó. A Bayomi estava um pouco sonolenta, mas começou a ouvir uma voz intensa que vinha de cima. Olhou para o céu estrelado e percebeu que a voz vinha de uma estrela que dizia o seu nome. A Bayomi, aqui no céu. Não tenha medo. Acompanhei toda a sua jornada até aqui. Ele se apresentou. Sou Itamar Assunção, um grande músico, um artista, e sou negro como você. Nasci em Tietê, para onde seus amigos a trouxeram. Contou mais a menina. Sabe, sabe a Bayomi? Quando eu tinha sua idade, brincava nesse rio, comia muita fruta do pé, e quando anoitecia, ouvia deitado da minha cama o som dos tambores, que viram daí. De onde você está? Da margem do rio, concluiu Itamar. Era o som do batuque de umbigada, uma tradição afro-brasileira de nossos antepassados. Eles se encontraram para dançar e celebrar a vida. O céu estava muito estrelado e Itamar Assunção era a estrela que mais brilhava. A fogueira foi se apagando aos poucos e a Bayomi foi ficando sonolenta. Depois daquela aula à luz do luar com o poeta Itamar Assunção, a menina voltou a sonhar e a dormir. Que ótimo, querida, que ótimo, que ótimo. E Bem, aí quis que o Batuque de Umbigada fosse apresentado a ela por o Itamar, assim,
porque eu escutei assisti uma entrevista que ele fala justamente isso, que ele escutava da cama dele deitado o som dos tambores, assim, do que era do Batuque de Bigada, porque na época, há um tempo atrás, as pessoas mais novas, as crianças não podiam ir ao batuque, como é hoje, né? Os mestres eles não abriam para a presença de criança, então não se ia, só apenas se ouvia. E aí, mas ainda bem que hoje o mestre Herculano, foi o meu mestre, o meu griot, ele abriu isso. Ele falou: nem todo tempo é um, a gente tem que se atualizar e inserir os mais novos. E hoje no Batuque de Umbigada, as crianças não umbigam, elas na hora da umbigada elas batem as mãos, mas elas estão inseridas nesse contexto que é muito importante a presença delas ali, né? Sim, beleza. Uma outra ponta que você deixou, você começou a falar das lendas da Baiomi. Até você colocou essa controvérsia, né? Essa controvérsia Sim, de como ela foi criada. Desenvolva, por gentileza. isso, é, como eu falei, quando eu conheci a minha amiga, me apresentou, a Vanessa, é uma jornalista. Na época que eu fui procurar, em 2013, não se mencionava nada referente a Helena Martins. Não se tinha, só se trazia apenas que era uma lenda, era, era dos povos dos Iorubás, né? Que traziam, né, que dentro dos navios negreiros, as mães negras escravizadas, elas arrancavam um pedaço de tecido das suas vestes e para presentear com uma forma de proteção, um amuleto, um acalanto para aquelas crianças que estavam dentro daquele navio, elas faziam as bonecas apenas com os nozinhos, né? Aí, ao passar do tempo, eu conheci outras pessoas, fui me aproximando de outros intelectuais, de pessoas do movimento negro, que trazem que, na década de 80, né, da década de 80, Lena Martins, que criou essa boneca. Ela era filha de uma costureira, ela é uma professora, eu não sei nem se ela é viva ainda, assim, eu não tenho essa informação, né? É, ela ela era uma costureira, vendo o quanto de tecido que a mãe tinha em casa, qual seria uma forma que ela poderia chegar de estar falando de negritude dentro das comunidades do Rio de Janeiro? Então, uma forma que ela criou, que ela enxergou, foi de criando uma boneca que não precisasse de cola, que não precisasse de costura, que fosse de fácil acesso. Então, ela criou essa boneca que deu o nome de Abayomi e assim tudo começou. Então, tem essas duas possibilidades. Sim, sim, tem essa lenda Que, que ela criou, ela é da Cidade de Deus, que ela criou essa ideia em cima da ideia do movimento negro, mas uma coisa que ela coloca, que é isso que é interessante, seja qual for, né, que a Baiomi nasce livre, né? Isso é bem, sim, isso é bem interessante dessa representatividade, porque assim, essas coisas não provadas, e a gente tem muitas coisas, é como essa história negra invisibilizada, que em muitos momentos a gente não sabe, né? Há aquela situação, até onde Luísa Marim existiu ou não, né? Por exemplo, que se tem essa história de Luísa Marim, porque aí é outra confecção, porque eu acho que se ela não existiu, nós a criamos, né? Os Luiz sim, e as Luísas a gente tornou, né? Se fez Luísa Malim em carne, como Dandara também, né? Há uma história, mas Dandara se fez carne, né? E a Baomi se fez brinquedo. Eu gosto dessa ideia mais de libertação do que aquela ideia dos tumbeiros. Mas é um brinquedo, é uma atividade que a gente enegreceu, né? Foi criada por uma mulher negra em cima dessa história texto, eu acho isso muito bacana, muito importante mesmo. e me atravessa, né? Depois de quantos anos, chega até mim. Sim, E eu vou replicando isso, essa história, e vou nos lugares que eu vou, e essa questão mesmo da sustentabilidade mesmo, que Tietê é um polo, assim, tem muito resíduo têxtil, e resíduo de qualidade, sabe? Então, assim, você conseguir transformar também e gerar uma renda
ser ensinar para outras pessoas, né? E trazer, né, luz para essa boneca negra, né? Eu acho incrível, assim. Eu sou muito feliz com aquilo que eu faço, sabe? Hum. E vou além, assim, tem um lado, uma questão espiritual mesmo, sabe? Tem um amigo até que uma vez ele comentou isso comigo, ele falou, Niete, fazer a Biomi não é para qualquer mulher, não é para qualquer mão, assim, ele brincou comigo, né? Porque é uma entrega mesmo, sabe? É, é, eu me conecto, é da mesma forma quando eu vou no batuque. Eu sou chorona, viu? Eu sou das águas. Quando eu vou para o batuque, é um portal que se abre. Eu sinto, é um passaporte direto, é uma conexão tão mágica, tão linda. Eu não sei explicar. Eu sinto, eu sinto que aflora tanta coisa que por mais que tenham separado, que tenham matado, que tenham, sabe, vem, eles veem e eles tomam conta do ambiente e é lindo demais, é forte. Quando eu danço, quando eu canto as minhas modas, porque assim, eu também escrevo, eu faço algumas, eu sou atrevida a fazer algumas modas de batuque, e eu aprendi com griots de verdade, eu aprendi a fazer moda com o mestre Herculano, eu aprendi a fazer moda com o mestre Bomba, que era um incrível modista aqui da cidade. Então, quando eu escrevo uma moda, é de lá de dentro, sabe? É forte demais, é o meu dia a dia, é a minha indignação, é o meu protesto, é a minha forma de celebrar girando a minha saia, dando pertencente junto com os meus amigos ali dançando, é demais, é maravilhoso, é África, É é África. África. É como a gente enegrece, como a gente se mantém negro, né? Porque essa é uma outra discussão, Aniette, porque para muitos, né? Para muitos, como eu nasci negro. Sempre fui negro de pai e mãe, sabe? Minha mãe e meu pai me chamavam de pretinho, negrinho, essa história toda, né? Então tem essa questão. Mas a gente tem uma atenção de se manter negro, né? Se manter negro. Por isso, muitas vezes, as nossas lutas parecem muito solitárias, a gente tem que ficar atento todo momento, porque a gente ainda está no movimento, a gente está no fazer a roda, né? Toda hora a gente tem que lembrar para fazer a roda, porque às vezes a gente se esquece, às vezes os outros nos esquecem, ou os outros esquecem de fazer a roda, né? De fazer a roda, quer dizer, então você não tem que resolver, você tem que estar na roda, então tem que estar junto com as pessoas. Isso é importante, assim. Exatamente. Posso cantar uma moda minha? Era o que eu ia pedir, por favor. Uma. Essa moda eu fiz, a gente estava falando de mulheres, né? Eu fiz para Teresa de Benguela, que é essa mulher também, olha, que mulher, né? Que mulher que foi. Liderou um quilombo, imagina, que é isso? É que eu tô sem matraca aqui para fazer, mas eu faço na. Teresa de Benguela liderou o seu quilombo. Teresa de Benguela liderou o seu quilombo. E nós, as batuqueiras, veste a saia e faz de novo. E nós, as batuqueiras, veste a saia e faz de novo. Teresa de Benguela liderou o seu quilombo. Teresa de Benguela liderou o seu quilombo. E nós, as batuqueiras, veste a saia e faz de novo. E nós, as batuqueiras, veste a saia e faz de novo. É isso aí, essa ancestralidade aí. Se ela fez, a gente veste a saia e a gente faz de novo, a gente resiste de novo. A gente veste a saia e faz de novo. É isso. Querida, vou pedir licença para você também para falar de outra mulher. Falar do nosso momento, que é bem interessante, esse nosso momento griot, né? Para falar das nossas pretas que escrevem, pretos que escrevem, a gente trazer assim, seu momento de água, tá certo, querida? Fique à vontade. E quem a gente vai falar agora é de Lourdes Teodoro. Maria de Lourdes Teodoro nasceu na cidade de Formosa, em Goiás, que é a antiga Vila dos Couros, em 4 de junho, né? Esse mês ela fez aniversário de 1946. Filha, que é importante a gente saber de onde a gente é, filho de quem. Ela é filha de Ana Julieta Teodoro e de Antônio Teodoro Filho.
né? Se graduou em letra pela Universidade de Brasília e logo em seguida atuou como professor de literatura francesa. Estudante, coordenou uma edição, né, do primeiro livro escrito por jovens no Distrito Federal, então alunos do Colégio Elefante Branco, né? Faz todo um trabalho. Em 1984, concluiu seu doutorado em literatura comparada em Paris, né, falando de modernismo e negritude, né? Principalmente de identidades culturais brasileiras, né, e antilianas. Foi professora, fez vários trabalhos, trabalhou na IPAFRO também, né? Mas o que, ao longo da sua carreira, isso que é importante, como escritora e pesquisadora, Lourdes Teodoro desenvolve uma ativa participação em eventos nacionais e internacionais. E a reflexão dessas culturas oriundas da diáspora africana, como a Niete, tá? Como ela fala, a Niete acabou de falar do seu trabalho importante de quem é Tietê, né? E isso é um trabalho, né, para a gente começar a prestar atenção, né, nessa griot importante Lourdes Teodoro. Já avisei, mas por gentileza, assinem o canal, né? Façam suas questões, seus comentários, por favor. Vamos ali continuar. Aniette, com você. Oi. E aí, tem seus inscritos, tem suas coisas? Conte sua trajetória. Continue, por gentileza. Então, e aí, nesse meio dessa trajetória toda, falei, né, do projeto das oficinas, falei do Batuque de Umbigada, que eu voltei para o Batuque o ano passado, eu fiquei um pouco ausente por questões particulares minhas. Volto hoje, o Batuque de Umbigada hoje na cidade de Tietê, a liderança do Batuque, a nossa mestra é a mestra Daniela, a filha de mestre Herculano. Inclusive, aproveitar a convidar que no sábado agora, o Batuque de Umbigada do Batalhão do Mestre Herculano vai estar se apresentando no Sesc 24 de maio, no centro de São Paulo. Se as pessoas quiserem e terem uma vivência, conhecer um pouco mais dessa tradição de origem banto, né? Onde celebra a vida, por a nossa umbigo, a nossa primeira casa, a nossa primeira boca, né? Então, quando o meu umbigo ele tem um contato com outro umbigo, houve a umbigada, é uma forma de celebração. Então, quem quiser estar indo até lá no Sesc 24 de maio, a partir das 17 horas. E aí, nesse caminho todo, nesse percurso todo, eu conheço Carlos de Assunção, um griot querido, conheço que, assim, ele, através de Carlos de Assunção, eu conheci você, essa pessoa que, olha, eu quero dar um abraço de apertadinho, assim, sabe, de perto, e esse abraço vai acontecer. Seu Carlos, eu não conheci seu Carlos em Tietê, porque acho que, se eu não me engano, fazem 40 anos que seu Carlos saiu de Tietê, né? Seu Carlos mora em Franca, e eu comecei, por causa do Batuque, eu comecei a me aproximar dele, mas muito rapidamente, assim. E tem uma galera aqui em Tietê, que eu já fui participativa, hoje eu não faço mais, chamado Coletivo Ayuma. É um coletivo onde eles têm a sede desse coletivo é dentro do único espaço de resistência que sobrou aqui na cidade, que é o 3 de Maio, que é um clube 3 de Maio, né? Hoje ele leva a denominação de 13 Cultural, e a galera do coletivo, eles criaram uma biblioteca itinerante e deram a denominação de Carlos de Assunção. Então, na inauguração dessa biblioteca nesse espaço, o seu Carlos de Assunção foi convidado e ele veio até a cidade. Isso foi há 2 anos atrás. E aí nós nos conhecemos, conversamos, trocamos livros, né? Olha só, eu trocando livro com o Carlos de Assunção, um senhor de 96 anos que caminhava com Abdias do Nascimento. Olha isso, né? O quilate, a grandeza desse homem, de uma humildade incrível, assim. Aí conheci seu Carlos, conversamos bastante. Boa, já fui a Franca 2 vezes, inclusive ele foi comigo, me apresentou numa escola, fui até lá, levei o livro, tive uma vivência com os alunos do MEMEB lá.
foi muito bom, assim. E seu Carlos é aquela potência, né? Seu Carlos, ele assim, ele tem 96 anos, mas eu costumo brincar com ele. A cabeça dele é de um menino de 18 anos de idade. Assim, seu Carlos, quando eu fui para Franca, nós nos encontramos, nós fizemos um tour. Seu Carlos me levou a sebos, seu Carlos me levou à Casa de Cultura Abdias do Nascimento, que tem um espaço dentro dessa casa, que é a Sala da Resistência, que leva o nome dele, inclusive, de seu Carlos de Assunção. E assim, são dessas pessoas que quando bate o desânimo, que quando a gente sente que a coisa está muito pesada, está muito difícil, é nessa fonte que eu me alimento, sabe? É nele que vem o respiro, assim, para falar, ó, calma, respira, né? Não desiste, que é assim mesmo. Não é briga, é luta. E vamos embora, assim. Então, são esses presentes que a ancestralidade vai colocando, né? Vai apresentando para a gente em forma de pessoas, de seres encantados, e as coisas vão acontecendo. Com certeza, pensando no seu Carlos aqui, pensando nele. Querida, vou pedir outra licença para você. Pra gente, você Tô, falou do seu Carlos, a gente falou, e você falou de toca de livro. Você tem alguma coisa mais para declamar antes da nossa estante preta? Por favor, tenho. Eu por favor. estava até com. É que se eu sair daqui, eu vou declamar. Eu estou com Carolina aqui, que eu gosto muito, Quarto de Despejo. É que eu não peguei o do seu Carlos, que está bem próximo, mas hoje é dia 21, né? O nosso programa foi gravado dia 21, está sendo apresentado agora, dia 24 de junho. Mas hoje é Ele vai. 21 de maio. Tá. Então, eu vou declamar alguma coisa de hoje, do que Carolina estaria escrevendo no dia de hoje, na data do dia 21, não de hoje, pode ser? Perfeito, perfeito. Só um trechinho aqui que eu gosto muito. Vesti o José Carlos para ir na escola. Quando eu estava na rua, comecei a ficar nervosa. Todos os dias é a mesma luta. Andar igual um judeu errante atrás de dinheiro. E o dinheiro que se ganha não se dá para nada. Passei no frigorífico, ganhei ossos. Quando eu vi, quando eu saí, a Vera recomendou-me para trazer os sapatos. Deixei o João brincando com ela, porque hoje não tem aula para o segundo ano. Percorri várias ruas e não havia papel. Há quanto tempo esse livro foi escrito, né? E a problemática continua a mesma. Mesma. Quando ela traz aqui. Ai, todos os dias é a mesma luta. Andar igual um judeu errante atrás de dinheiro e o dinheiro que se ganha não se dá para nada. É, É isso aqui. a gente precisa mudar, é isso que a Niete tá falando, Niete Abreu está falando que a gente precisa mudar, né? Uma, Fortalecer a nossa base, que são as nossas crianças. A Lei 10.639, que está aí há 20 anos, que tem tanta resistência para estar no seu lugar, que é dentro das escolas, se fomentando ações pedagógicas, né? Todos as gestões, os diretores, os coordenadores e afins têm que se deixar fazer, né? Porque enquanto a gente tem essa lei tão poderosa, enquanto não se levar a diversidade, a representatividade dentro desses espaços de saber, nada vai mudar. A gente precisa de uma base forte, e a base, assim, a lei está aí, as ações pedagógicas, tem muitas pessoas que fazem, que têm projetos incríveis, educadores que têm, mas não acontece, é vetado. Eu falo isso porque no município que eu resido aqui é assim, é muito difícil você levar um projeto afrocêntrico para dentro de uma escola, mesmo tendo a lei, tem muita resistência. Então, enquanto essa resistência no contexto educacional acontecer, a gente vai continuar tendo casos de racismo de todos os gêneros, de todos os graus possíveis. Porque a diversidade tem que se fazer presente, a representatividade tem que se fazer presente. Se a gente não se enxerga, a gente não se projeta, nada acontece. com certeza, com certeza. Vamos lá? Tem essa, a gente lá, né, na nossa estante preta, né? Vou falar bem devagar para a gente ficar
ecoando essa fala da Aniette, né? Que a gente precisa, assim, ter uma lei poderosa só não vale, temos que ser pessoas poderosas para falar. E esse primeiro toque da Estante Preta é Mato do Tição. Matição é muita gente. Autores, Fernanda de Oliveira e Leandro César, né? Más edições. E aí tem essa fala começa, firma seu ponto e vem caminhar por essa escrita que surge na gíria de várias vidas. Nesse livro percebe a percussão da fala do Nego Bispo, Antônio Bispo dos Santos, que resume bem quem a gente é. Somos um povo de começo, meio e começo. Essa literatura desperta a vontade de perguntar quando será o próximo do próximo, porque são séculos de vivência nesse território de matição que nunca vai acabar. Várias gerações passaram e não termina aqui. Esse momento livro da história da comunidade surge de outra história linda, entre a fé de um povo e seu modo orgânico de viver, que acolheu trabalhadores da pesquisa, que acompanhou uma caminhada de realizações que extrapolaram o convencional. Até que um dia soltaram as mãos, deixando a sabedoria firmada na memória. Temos aqui um livro quilombola, se desdobrando na escrita acadêmica que se confunde as palavras na oralidade escrita. Quando uma pesquisadora ou um pesquisador adentra no nosso território, ele e ela pode se tornar um aquilombado. Quando na sua volta para a universidade, não escreve só para receber um canudo diplomado, mas para realizar um compromisso firmado naquela relação. E convida esse efeito de curva, nós chamamos de contracolonizar. A literatura, que tantas vezes nos escreve em linha reta, não respondendo que nós somos circulares, a gente é roda, e que a luz divina acompanhe seu olhar nesse ponto de riscado de palavras do quilombo. Mato do Tição, Matição é muita gente. Autores: Fernanda de Oliveira e Lauro Leandro César. Masa Edições. Esse outro livro é Gonzo, de Luiz de Queiroz, editora Ogum. E aí tem frases que eu pensei sobre o livro. Mel Ardum fala: Luiz ousa brincar com as formas em um gonzo, tanto no haikai, que é anunciado ou não, passeio pelas páginas, quando nos poemas visuais, anúncio de novas experimentações poéticas, Luiz consegue contorcer o gonzo palavra que ao mesmo tempo nos trovões reta, circulam na encruzilhada poética do livro. Landianauê fala: o amor possui um guarda-roupa pleno e infinito de trás. Contudo, Luiz traz nas obras de seus dedos tantas vestes, futuras e insondáveis para o amor, e tantas outras rotas servidas por suas falanges, pacientes, como um fio atemporal da poesia. Em um gonzo, Luísa faz do seu minadouro da palavra sua forja, e nos revela a face dura e dócil na qual o amor se esculpe. Tem mais. Luciene Aparecida fala: o novo livro de Luiz é um campo de flores à beira-mar. Muitos desses elementos podem se confundir, mas a memória de um cheiro te fará seguir em frente. E, por fim, Davi Nunes fala: Luiz, em sua língua de poeta, maneja o signo, forjando na dobra do corpo, matura a dobradiça do amor preto, a palavra. Se não a vejo no tato, a reconheço. Água sobre água, coxa, peito, barriga, buceta, e toda a ancestralidade me reconhece quando ela me chama preta. Gonzo, Luísa Queiroz, editor Ogum. E, por fim, esse livro, Mulher Preta na Política, autora Olívia Santana, Malê Editora. E essa sinopse, né, falada segundo Érica Malunguinho, perdão. Por meio de sua escrevivência, Olívia nos conta as lutas travadas desde a infância vivida com sua mãe e irmã. E desse momento de fome, farmácias insalubres, dores, miomas e sangue. Um retrato da falta de acesso aos direitos sociais básicos, com habitação e saúde, que é experimentado por grande parte da população preta brasileira.
Mulher Preta na Política reafirma a importância da educação como fundamental para a mudança na trajetória de vidas de pessoas pretas. As lutas, conquistas narradas, como disse na introdução, são testemunhos no plural, ainda que a partir de experiências próprias. Mulher Preta na Política, Olívia Santana, Malê Editora. E essas são as sugestões de hoje, né, do Estante Preto. E vamos lá continuar com a Niete. E é isso, querida. Quantas pérolas, né? Depois dessa enxurrada de pérolas, a gente fica até sem saber o que falar. Só Não, então agradecer. se não sabe, primeiro, dá o serviço, fala do seu livro, como a gente conquista, como que eu posso comprar seu livro, como a gente pode ter esse livro. Dá o Tá, serviço, vamos por favor. cá. E eu tenho que eu acabei nem falando que a minha segunda escrita é Águas do Nilo. É, Não, Águas do Nilo, o lançamento foi no dia 26 passado de. Nossa, deu tchutchu. Na Cidade das Artes, lá no Rio de Janeiro. Eu estava prontíssima para ir para o lançamento, adoeci. Fiquei doente, não consegui estar, mas o lançamento teve que seguir, porque a editora tem uma parceria. A editora é a Hanoi. A Hanoi vem pelo selo Kids, a Hanoi Kids, lá do Rio. E o livro foi lançado e eles me mandaram a minha quantidade, enviaram para mim. Chegou na sexta-feira passada, porque eu só tinha acompanhado o processo editorial, mas não tinha pego ainda, não tinha o contato com ele, né? E recebi esse livro. E o Águas do Nilo também é um protagonismo coletivo, onde eu insiro os povos originários. Eu trago a etnia dos Guaranis. Então, é um livro que ele se inicia dentro do deserto do Saara, com os nômades, e termina dentro da floresta amazônica com os povos, com os indígenas guaranis. Ah, eu sou suspeita para falar, porque é incrível também. É muito bom, tá bem interessante, assim, bem encantador. Quem quiser adquirir, entra no site da Hanoi com H, Hanoi Editora, ou pela Amazon também. E coloca o título do livro, ou A Baiomi, a Menina de Trança, tá aqui, ou Águas do Nilo, e recebe na comodidade, no conforto da sua casa. Assim. Que ótimo, querida, que ótimo. Querida, eu Estou quero, listando o terceiro, já estou começando a pensar no terceiro. por Nessa linha favor, também, juvenil. por favor, conta comigo. Querida, quero que você declame mais alguma coisa para a gente já estar nos nossos finalmente, né? Tá. Eu vou falar um trechinho do meu próximo, que ele está aqui comigo, que é o Águas Oba, do Nilo. oba. Vamos lá. Eu vou falar. Vou do comecinho mesmo. Nilo é um camelo nascido no deserto do Saara. O camelo Nilo tinha 5 irmãos. Todos eles eram brancos como as nuvens do céu. Nilo se sentia muito especial. Ele é forte e corajoso e sempre está disposto a ajudar sua família e seus amigos humanos que moravam com ele em seu povoado. Nilo é um camelo negro, como a noite. Nilo recebeu esse nome porque nasceu no Vale do Rio Nilo, em terras férteis e próximo da costa, onde os povos nômades, aqueles que não têm residência fixa, inclusive eram amigos dele. Em seu povoado, os nômades tinham seus oásis, cultivavam hortaliças e plantas alimentícias não convencionais, as chamadas punks. Nilo e sua família tinham um banquete em pleno deserto, todos os dias, além de muita água fresca para beber e se banhar. No deserto, o sol brilha forte e as noites são bem frias. E por aí vai. Eu vou deixar só um pouquinho para. É só uma introduçãozinha para quem se interessar e querer contribuir e fazer um investimento nessa literatura aqui, que é o Águas do Nilo, mostrando aqui de novo. E
E é isso, assim, uma literatura infanto-juvenil, que eu sou uma escritora infanto-juvenil, como eu trouxe aquela narrativa quando a gente falou anteriormente, é a minha criança interior que se aflora e precisa escrever, colocar para fora tudo que sufoca, tudo que indigna, tudo que me deixa indignado, tudo que me traz alegria, tudo que me traz tristeza, olhar o mundo de uma ótica mais colorida, mais divertida, coisas que eu sempre quis na minha infância e não conseguia visualizar. Então, já que eu não visualizei na minha infância, eu me tornei uma mulher adulta e coloco tudo que está aqui no coração no papel. Beleza, querida, beleza. É isso. É esse o nosso trabalho. Então, aí, aproveitar para falar desses nossos trabalhos, né? Vamos lembrar dessa sugestão, né? Que a gente teve aqui no canal. Sugestão para ver, tá tudo em bico assim. Vão lá ver, fazem um comentário, veja outra vez. Quem não viu, veja outra vez essa conversa que eu tive com Jefferson Danta, mais ou menos há um ano atrás. Foi muito produtiva, muito. Jefferson também, né? Ele é artesão, está lá com os artesanatos, o trabalho, escritor, é muito querido. Então, essa sugestão que eu faço, que a gente faz para esse notas assim. E é isso, né, Nete? Quero agradecer muito sua gentileza, muito sua paciência, né, de estar vindo aqui, estar falando, tá conversando, estar contando as suas coisas. E contar aqui, para mim, é um prazer. Agradeço, seu Carlos. Vou agradecer muito, seu Carlos. Mas é obrigação a gente fazer isso, criar esse espaço, chamar para a roda. É o que a gente está falando, né? O que começou a falar, que o poema da Lourdes falou que é isso, da gente não dar a mão para quem tem que dar a mão? Que é essa, né? O livro que a gente falou, né? Que essa questão da quilombar, né? Não é, não é ficar gourmet o quilombo, mas que tudo se aquilombe, né? E se Sim, entenda, né? E lembrar que somos circulares. Isso foi muito bonito, né? exatamente. E Essa unidade de resistência que nunca vai se acabar. sim, Está dentro da gente, né? Onde a gente for, a gente carrega e é rápido de construir, né? sim, sim, sim. A É gente se difícil de encontra, manter, é, é difícil. é difícil, porque A lidar gente, com o ser humano é complicado. sim, sim, é difícil. A gente tem que ficar atento, tem uns cansaços, tem às vezes a gente se distrai, né? Mas a gente tem que se manter, Exatamente. Tem muita distração no meio do caminho, né? né? A gente se distrai, né? A gente se distrai, assim. Querida, Exatamente. muito Eu, obrigado. obrigado você. Espero te encontrar segunda-feira. Eu Opa! estou muito ansiosa por isso. Dá um abraço apertado. Uma É, ótima noite para quem vai assistir, para quem viu. E é isso. Muito obrigado por essa e foi construção. ótimo, querida. Foi ótimo, foi emocionante. Foi emocionante, a É, gente viu o seu Carlos, deu os presentes, falou, ouviu muito e aprendeu, né? Foi muito sim. legal. A gente vai. Foi, é fato, né? Foi. Querida, fique bem. Muito obrigado. Obrigado você. Boa noite. Tchau. Boa noite. Valeu. Tchau.